Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá, meio-dia é estranho. É, Agradecer a presença de vocês aí no sábado, na hora do almoço. Agradecer o pessoal por ter organizado aí mais um FreeSol, que é um momento importante onde a gente tem a chance de mostrar às pessoas o que é o software livre e divulgar é, a mensagem. É, eu sou desenvolvedor Debian, ah, participo do projeto há bastante tempo. E a ideia dessa palestra aqui é a gente. É um pouco diferente das palestras que normalmente eu faço. Eu tento mostrar como o Debian funciona, é, do ponto de vista de quem vai eventualmente colaborar com o projeto. Mas dessa vez a gente vou fazer uma coisa um pouco diferente, que é mostrar alguns conceitos de sistemas operacionais que, na minha opinião, são úteis ou talvez até fundamentais para desenvolvedores, né? A gente vê muito, às vezes, divisões bem artificiais entre programadores e pessoas de administração de sistemas, né? Muitos lugares ainda tem essa divisão bem clara no processo, onde o pessoal de desenvolvimento desenvolve as coisas e joga um pacote nos peitos do pessoal da administração de sistemas para colocar isso em produção. E eu acredito, né, eu sempre falo que é fundamental para desenvolvedores entender como funcionam os sistemas operacionais e como o código que eles desenvolvem vão executar no ambiente de produção. E também é importante para o pessoal de administração de sistemas entender, se não totalmente, ou pelo menos o básico de desenvolvimento. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer um dos lados dessa moeda, que é em- mostrar como alguns conceitos de sistemas operacionais que são úteis para desenvolvedores. Então, a primeira coisa é o que é um sistema operacional, tá? É, Normalmente, um sistema operacional é conceitualmente dividido em três camadas, né? Você tem aí nesse círculo, pense que quanto mais para dentro do círculo, mais próximo do hardware você está. Tá? Então, o kernel é o componente do sistema operacional que está mais próximo do hardware, que é quem vai gerenciar, né, coisas no nível mecânico mesmo. Então, quando você tem discos mecânicos, o sistema operacional tem controle, inclusive, sobre a rotação do disco, né? Então, na conexão de rede, o sistema operacional tem acesso à voltagem dos pinos da placa de rede e coisas desse tipo, né? Então, o kernel é onde você trabalha com essa coisa bem próxima do hardware. Você tem as aplicações, que são as coisas que a gente está realmente interessado, né? Usar um sistema para usar uma aplicação desktop de escritório ou uma aplicação, um servidor de aplicação, no caso uma- um serviço web, né? Então, as aplicações já estão no nível mais longe possível do hardware, né? Claro que tem aplicações que são específicas de hardware, mas aí são exceções. E entre essas duas coisas existe o shells, né? Que são as interfaces que permitem que você controle o sistema, né? Então, existe uma interface que te permite abrir novos aplicativos e controlar parâmetros do kernel e tal. Então, os shells, eles estão nesse meio de campo aí. Tá? Eu coloco shells no plural porque a interface gráfica, né, o desktop que a gente conhece normalmente, é um shell também, né? Quando a gente fala shell, normalmente a gente está pensando numa linha de comando, mas a sua interface gráfica com o mouse não deixa de ser um shell. E aí, o Debian ele é um sistema operacional, né? O slogan do Debian é o Sistema Operacional Universal, porque um dos objetivos do projeto é que seja possível construir qualquer tipo de sistema com Debian, né? Não só um desktop ou não só um servidor, mas todo tipo de sistema que seja possível, né? Uma plataforma de máquinas virtuais, um sistema embarcado, ou qualquer tipo de sistema é possível de ser feito com Debian, né? O Debian também ele tem suporte a várias arquiteturas de hardware, então não só Intel, né? Você tem suporte a PowerPC, a IBM S390, a ARM, então várias arquiteturas, né?
o Debian provavelmente é o sistema operacional livre, ou mesmo o sistema operacional em geral, que tem suporte a mais arquiteturas de hardware diferentes que existem. Tá? O Debian também é base de muitos sistemas derivados, então o Ubuntu, o Mint e vários outros, né? Acho que a última vez que eu vi alguém falando disso, acho que metade ou 2/3 das distribuições que existem são de alguma forma derivadas do Debian. O Debian é um projeto internacional, né? Tem milhares de pessoas que participam do projeto e essas pessoas são voluntárias no sentido de que não existe ninguém do Debian que determina o que elas vão fazer, né? Muitas pessoas trabalham, faz parte do trabalho delas colaborar com o Debian. Muitas pessoas fazem por diversão, no final de semana ou de noite. Mas o ponto principal é que não existe uma coordenação central, certo? Não existe ninguém que tenha o poder de tomar uma decisão unilateral no Debian, né? Tudo é organizado de forma que seja o mais democrático possível. E aí a gente vai ver aqui esses conceitos de SEO para desenvolvedores usando o Debian. Assim, na prática, a gente vai ver numa ordem em que eles vão se tornando, vão do mais genérico ao mais específico, né? Então, no início a gente vai ver coisas que são genéricas de qualquer sistema operacional GNU Linux ou mesmo Unix proprietários ou outros FreeBSD, essas coisas. E lá no fim a gente vai chegar em coisas que são mais específicas do Debian. Então, a primeira coisa que é importante uma pessoa que vai trabalhar com desenvolvimento conhecer é o Shell. Nesse caso eu estou falando Shell especificamente a linha de comando, né? Ela é a interface mais poderosa que você tem, que você consegue, a interface de acesso mais poderosa a um sistema. Então é possível você fazer várias coisas que não seria possível fazer via interface gráfica, ou seria possível, mas exigiria um desenvolvimento brutal para desenvolver um aplicativo bonitinho de janela para fazer aquilo, tá? E o Shell ele é programável. Então, assim, tudo que você consegue usar na linha de comando, você também consegue automatizar num script, num programa em Shell. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, aqui eu tenho um diretório vazio, certo? Eu posso, por exemplo, criar arquivos com nomes aleatórios aqui. Ops. Bom, como vai ter várias demonstrações, várias coisas vão dar errado, certo? Mas vocês vão ter que ter paciência comigo, porque estranho isso. Ah, eu apaguei essa pasta, né? Aí fica mais difícil. Pronto, agora sim. Não quero MKD, eu quero touch. Certo? O que é que eu fiz aí? Aí tem várias coisas pra gente explicar, tá? O resultado final disso aqui são vários arquivos com nomes aleatórios, certo? Então, se a gente for simplificar isso aqui, por exemplo, então, tá? Então, o shell, como está um pouco cortado, mas dá para ver que ali tem 1, 2 e 3, tá? Todo comando no shell ele pode ser composto. Então, o shell ele tem um comando que é um loop, né? Então, vocês estão acostumados em programação, um loop é pegar uma lista e fazer algo com cada elemento daquela lista. Tá? Então, quando eu coloco ali 1, 2, 3, ele vai pegar cada elemento daquela lista ali e vai executar uma ação que está entre o do pegar uma lista e fazer e o DOM, certo? Então, quando eu substituo essa parte aqui por essa construção, por exemplo, significa o quê? Ele vai
executar o comando que está entre os parênteses ali, né? Quando tem um cifrão parêntese, significa que tem um comando, eu quero que você execute esse comando e me retorne a saída desse comando. Tá? Então, o que vai acontecer? O sec110 sozinho, ele simplesmente imprime os números de 1 a 10. Certo? Ele tem vários parâmetros para fazer coisas diferentes, mas o básico é isso. Então, quando eu faço isso aqui, ele vai pegar esse de 1 a 10 aqui e substituir aqui. Então, eu vou fazer para cada nos números de 1 a 10, faça alguma coisa. Tá? Então, quando eu faço isso aqui, ele vai pegar... Nesse caso aqui não é um exemplo super interessante, né? Porque ele tem exatamente o mesmo efeito, simplesmente chamar o sec. Mas, no exemplo original, eu estou fazendo uma coisa de fato mais interessante, que é eu estou gerando 16 arquivos com nome aleatório de 16, um comprimento de 16 caracteres, e estou criando um arquivo vazio, que é o que o touch faz, com aquele nome, certo? Que é algo que seria, eu teria que programar um aplicativo gráfico para fazer. Então, o ponto que eu quero que vocês levem com vocês é que o Shell ele é uma ferramenta poderosa e que permite que você faça esse tipo de coisa. Então, outras coisas que você consegue fazer no Shell que você não conseguiria fazer num programa gráfico facilmente. Por exemplo, eu quero renomear todos esses arquivos para usar só letras minúsculas. Né? Então, tem várias letras maiúsculas aí. Então, eu posso... Existe um programa chamado Rename que você usa na linha de comando. Para usar só letras minúsculas. Né? Então, tem várias letras maiúsculas que eu posso trocar. Existe um programa chamado Rename que você usa na Vamos fazer o seguinte, eu quero trocar todos os números por X. É mais fácil porque... Por exemplo, eu quero... Esse rename ele aceita um comando de expressões regulares, que inclusive está faltando um colchete aqui, e vai aplicar esse comando sobre todos os nomes dos arquivos. Tá? Então, quando eu fizer isso aqui, você vai que não tem mais nenhum número. Todos os números foram trocados por X. Tá? Então, 0 a 9 significa ali a lista de caracteres entre 0 e 9, eu quero que troque todos por X, então eu não tenho mais nenhum número. Eu podia fazer todo tipo de manipulação nesse nome desses arquivos aí usando o Shell, que seria algo bem difícil de fazer com a interface gráfica. Então, existe bastante material sobre Shell, né? Em outros eventos, normalmente, quando tem oficina e tal, o Gustavo ele faz oficinas de Shell aqui, nos eventos de Curitiba. Tem bastante material na internet em português sobre isso, do Aurélio Vargas e do Júlio Neves. Então, é algo importante para um desenvolvedor saber. Né? Então, a primeira dica é essa aí. Um outro conceito importante é o conceito de processo. Né? Num sistema em execução, cada programa ele é um ou mais processos. Né? E o que é um processo? É uma sequência de instruções que está sendo executada no processador. Certo? Então, um programa, às vezes, ele tem mais de um processo. Por quê? O processo ele é sequencial. Né? Então, você faz instrução 1, instrução 2, e às vezes esse processo precisa esperar por alguma coisa. Ele vai ler o disco, ou ele vai ler alguma coisa da rede, fazer uma conexão de rede, né? E no momento que ele está esperando, né, ele não faz mais nada. Então, para você usar a capacidade da máquina, você tem que rodar vários processos ao mesmo tempo. Né? Então, quando antigamente, que a gente só tinha um processador, a gente tinha o processamento era paralelo, entre aspas, né? O que acontecia? O sistema operacional executava algumas instruções, né? Quando chegava num ponto desse, onde o programa precisa ler alguma coisa, fazer entrada e saída, né? Ler da rede, ler do disco, escrever no disco, ler um arquivo, o sistema operacional ia parar esse programa, ia colocar ele do lado, ia pegar um outro programa e ia executar. Sempre no mesmo processador. Tá? Hoje em dia, como a gente tem mais de um processador, o sistema operacional faz isso para todos os processadores. Então, você tem, de fato, programas que estão rodando ao mesmo tempo. Né? Quando você só tinha um, ele parava e trocava. Então, você tinha a ilusão de que tinha várias coisas rodando ao mesmo tempo, mas, na verdade,
estava rodando uma de cada vez em frações bem pequenas de tempo. Hoje em dia, quando você tem mais de um processador, você de fato tem coisas que estão rodando ao mesmo tempo. Tá? Então, é importante a gente entender, né, como funcionam os processos, né, o ciclo de vida. Né? O ciclo de vida de um processo, um processo, por definição, ele é iniciado por algum outro processo. Né? Então, o shell é um dos processos que tem a capacidade de iniciar outros processos. Né? Isso está disponível para o usuário final. Então, quando eu estou aqui no terminal e eu executo um comando qualquer, o terminal, o aplicativo que fornece o terminal para mim, ele sabe, né, que existe um programa chamado date, ele cria uma cópia, ele cria na memória uma imagem daquele programa e diz para o sistema operacional executar, gerencia, né, a saída do programa e tal, onde é que ela vai parar. Mas os próprios programas, eles podem iniciar outros processos dentro de si mesmo. Então, por exemplo, se a gente abrir aqui um gerenciador de... O primeiro passo é listar os processos do sistema, certo? Então, PS é um aplicativo que lista os processos. Você vai ver aqui que tem várias informações sobre os processos. Esses processos que estão entre colchetes são processos especiais que estão rodando são executados pelo kernel. Tá? Então eles têm mais prioridade do que todo o resto do sistema. E eles têm acesso privilegiado ao hardware e informações do kernel propriamente dito. Tá? E eles são executados pelo usuário root, que é o administrador. Aí quando você vai descendo aqui, você começa a ter os processos de usuário, certo? Que são esses que estão sem o colchete. Tá? Então a lista está meio truncada aqui, mas vocês vão notar que tem quais são os programas que estão rodando, né? Ali, onde está o cursor ali, é porque ele está dizendo qual é a localização do programa que está executando aquele processo. Né? Então, uma coisa importante de ter noção é que a diferença entre programa e processo, certo? Um processo é uma instância de um programa. Você pode rodar várias instâncias do mesmo processo. Então, por exemplo, se eu abro 2 terminais e abro um editor de texto em cada um, é o mesmo programa que está rodando 2 vezes. Né? Então, eles compartilham aquela memória do código do programa propriamente dito, mas eles não compartilham a parte da memória que é usada para os dados. E aí tem um outro aplicativo que é bem legal, chama HTOP, que te mostra muitos outros detalhes. Eu vou diminuir um pouco a fonte. Aqui fica legal. Tá? Então ele te mostra aquelas mesmas informações do PS, mas com bem mais detalhes. Então, por exemplo, você tem uma coluna aqui, essa coluna aqui, virt, significa o quanto de memória virtual aquele processo está usando. Né? Ele tem aqui, ó, CPU%, que é o quanto de processamento aquele processo está usando. Então, quando você tá no browser, por exemplo, abre um site que tem cheio de JavaScript, cheio de imagens, não sei o que, você vai ver que o processo do browser vai lá para cima no uso de CPU. Tá? E esse programa tem essa funcionalidade interessante, que ele mostra aqui a hierarquia dos processos. Certo? Que é quais processos criaram quais outros processos. Então, por exemplo, você está vendo aqui, ó, eu vou marcar de amarelo, esses 4 processos aí é de um programa chamado Gnomic Ring Daemon, que é o programa do Gnome que gerencia senhas. Então, por exemplo, quando eu vou me conectar no Wi-Fi, ele pergunta a senha do Wi-Fi, eu digito a minha senha e ele grava lá para usar das outras vezes. Tá? Então, tem um programa que fica lá rodando para me dar essa funcionalidade. E você vai ver que ele tem 4 processos. Certo? Então, para que um programa precisa de mais de um processo? Por exemplo, se ele quer fazer 2 coisas ao mesmo tempo, sem ter que esperar pela outra. Então, um exemplo clássico é um programa gráfico. Ele precisa fazer o processamento dele e precisa, ao mesmo tempo, esperar os sinais do desktop do sistema operacional de entrada e saída. Por exemplo, quando você digita uma tecla, né, esse digitar da tecla primeiro passa pelo kernel, depois passa pelo gerenciador gráfico e depois chega no programa propriamente dito. Então, o programa precisa ficar lá esperando, me diz aí qual é a próxima tecla que o usuário digitou. Aí o usuário digitou,
essa tecla chega. Só que enquanto você não está digitando nada, o programa precisa fazer outras coisas, né? Se for um programa que está conectado na rede, por exemplo, um browser da vida, ele vai precisar estar baixando imagens, vai estar rodando animações, se tiver alguma na página. Então, enquanto um processo está esperando pela entrada do usuário, o outro está fazendo outras coisas. Então, é por isso que alguns programas rodam mais de um processo. Né? Você pode ver, você vai achar aqui programas que só tem um processo. Por exemplo, esse bash aqui. Ele é um terminal que está aberto e ele está esperando só. Ele não está fazendo mais nada, então ele não tem outros processos. Ele não tem processos filhos, né? Então essa hierarquia aí, a gente chama que por exemplo, esse processo aqui é pai desse. Né? E ele é no nível de programação, ele é responsável por garantir que esse cara aqui, que quando esse vai finalizar, esse aqui finaliza também e tudo mais. Então, quando você for estudar programação de sistemas, chamada de sistema para gerenciar processos, tem que ter toda essa informação aí que você vai achar, né, de como iniciar um processo, como garantir que seu processo filho termina corretamente e tudo mais. Tá? Sinais é uma coisa importante, por exemplo, vou dividir a tela aqui agora para a gente ver uma coisa. Sinais é uma das formas que um processo tem de se comunicar com outros processos. Certo? Então, por exemplo, eu vou rodar aqui o programa Sleep, que é um programa que serve basicamente para esperar. Né? Então, o Sleep ele não faz nada além de aguardar a quantidade de tempo que você falou para ele. E depois ele termina. Certo? Aí um D ali significa um dia. Se eu deixar ele, esse processo vai rodar um dia. E daqui a 24 horas ele vai finalizar e vai sair sem fazer nada. Né? Para que isso? Quando eu estou fazendo um script, às vezes eu quero esperar. Por exemplo, eu quero a cada 15 minutos fazer um backup. Então eu posso ter um programa que faz um laço for daquele que eu mostrei no início, né? Faz o backup e dá um sleep 15 minutos para esperar o tempo de fazer o próximo. Tá? Então, por exemplo, o programa que a gente usa para mandar um sinal é o kill. Tá? Os programas eles têm um identificador único que chama Process ID, que é, ou seja, identificador de processo, que é um número sequencial. Então, uma das formas de você descobrir qual é o ID do processo é tentar buscar o nome do programa que está rodando. Certo? Então, quando eu faço aquele pgrep ali, "-fa", ele diz, Sleep 1D é o processo número 16.964. Então, se eu quiser mandar um sinal para esse processo, eu tenho que dizer qual é o sinal e dizer o número do processo. Tá? E assim, por razões históricas, o programa que a gente usa para mandar sinais para outros processos pelo shell chama kill. E o sinal padrão é kill. Então, quando você não diz nada, significa eu quero que você termine agora. Certo? O sistema operacional vai fazer uma série de verificações aí. Por exemplo, eu só posso matar processos que são meus. Por exemplo, se tem 2 usuários na mesma máquina, um não consegue matar os processos dos outros. Por exemplo, eu não consigo finalizar um processo que foi iniciado pelo administrador. Mas o administrador consegue matar processos de qualquer usuário. Isso é importante. Certo? Então, uma outra forma de mandar um processo é de mandar um sinal para um processo é simplesmente dando um Ctrl+C. Um Ctrl+C, que a gente conhece normalmente como cancelar, né? Quando tem um processo rodando, você quer matar aquele processo, você vai no terminal onde aquele processo está rodando e dá um Ctrl+C. O Ctrl+C nada mais é que um sinal de interrupt. Né? Eu posso fazer a mesma coisa remotamente aqui, de outro terminal. Eu preciso descobrir qual é o ID do processo. É 996. Eu posso dizer aqui o nome do processo, no caso int de interrupt. E aí vai acontecer a mesma coisa, exatamente o mesmo efeito de dar um Ctrl+C. Tá? O próximo tópico é processos em background. Por exemplo, quando eu
dou aqui um sleep um dia, esse processo vai ficar bloqueando o meu shell, certo? Isso a gente chama de foreground, ou seja, o processo está no plano de frente, certo? Mas, se eu quiser rodar um processo, mas eu não quero esperar por ele, não quero necessariamente ver o que ele está gerando, eu posso iniciar ele em background, ou seja, no plano de fundo. Aí o shell vai gerenciar isso para mim e vai me dizer, ó, eu iniciei o processo, ele está ok, e ele tem o ID 17.018. Então, por exemplo, se eu, nesse mesmo terminal aqui, eu posso procurar quem é ele vai me dizer lá, é o processo 17.018. E eu posso mandar um sinal para ele por aqui. Então, posso mandar 17.018. Nesse caso, eu posso mandar um sinal kill, que é o mais forte possível, que significa finalize imediatamente e não faça mais nada. Tá? Então, como eu coloquei o processo em background, meu shell sabe que aquele processo está em background, ele está monitorando lá o processo. E aí, quando eu finalizei, o shell diz lá, ó, o processo background número 1, sei que está meio cortado aí, mas do lado 1 aqui é um colchete. O processo número 1 foi morto, e o comando que estava rodando era esse aqui. Tá? Então, se, por exemplo, eu der um sinal diferente, por exemplo, interrompa, o número está errado. 17.036. Certo? Aí o chefe vai me dizer lá, ele recebeu um sinal interrupt e finalizou. Certo? Então, quando você está programando, você também tem a forma de iniciar um processo em background. Né? Então, isso aí é só uma exemplificação através do shell. Um outro conceito muito importante é de entrada e saída. Né? Entrada e saída é toda a comunicação do programa com o mundo exterior. Né? Então, existem três canais de comunicação que a gente chama de stream, mas acho que canal é uma boa tradução em português, que são, todo programa inicia por padrão com esses três canais aí, certo? Standard output, standard error e standard input, ou seja, a saída padrão, a saída de erro padrão e a entrada padrão. Então todo programa tem essas coisas. E uma coisa interessante dos sistemas compatíveis com POSIX em geral, mas dos sistemas operacionais livres, tanto o estilo BSD quanto o estilo GNU Linux, é que a maioria das formas de entrada e saída são muito parecidas com arquivos. Então, quase sempre, onde você tem um programa, onde você tem as entradas e as saídas padrão do programa, você pode usar um arquivo no lugar. Então, deixa eu dar um exemplo. Vou dar um zoom. Aumentar um pouquinho. Então, deixa eu fazer o seguinte. Vou botar aqui para não cortar nada e está tudo visível. Quando eu dou esse comando aqui, date, ele vai me mostrar a data atual. O date ele vai imprimir esse conteúdo na saída padrão, né, que é o stdout. E aí eu posso fazer manipulações desses strings padrão para fazer coisas interessantes do tipo, quando eu faço maior, igual e um nome, o maior igual significa pegue a saída padrão desse programa e direcione para o arquivo chamado resultado.txt. Ou seja, ao invés de vir para o terminal, que é o padrão, certo? O shell ele redirecionou a saída padrão do programa para esse arquivo. E isso é feito sem precisar fazer nenhuma alteração naquele programa. Então, o programa simplesmente
está escrevendo na saída padrão dele. Ele não tem noção de que a saída padrão dele foi redirecionada para um arquivo. Tá? Aí, por exemplo, o programa cat, que é um programa que exibe o conteúdo de um arquivo, aí você pode chamar ele. O que ele faz? Ele lê esse arquivo, resultado.txt, e imprime cada linha daquele arquivo na saída padrão. Certo? Eu posso fazer a mesma coisa com ele. Eu posso pegar a saída padrão dele e mandar para um arquivo. Tá? Então aqui agora eu tenho um outro arquivo, outro resultado que tem a mesma coisa. Certo? Agora, quando quando eu tento fazer o cat imprimir um arquivo que não existe, você vai ver que, ó, eu disse, eu quero que o resultado seja colocado no arquivo resultado.txt. Mas, quando o programa ele encontra uma condição de erro, ou seja, é um erro, é alguma coisa que o usuário tem que saber, ele não escreve aquela informação na saída padrão, ele escreve a informação na saída de erro, né, que é o standard error. Por isso que ele não redirecionou. Então, se você ver aqui, ó, o resultado.txt vai estar vazio. Por quê? Como o cat não achou o conteúdo, o arquivo que ele ia ler para mostrar, então ele não escreveu nada. Mas como o shell redirecionou a saída, né, quando eu faço isso aqui para um arquivo que já existe, ele zera aquele arquivo e fica esperando mais um novo conteúdo. Como o cat não tinha conteúdo nenhum ali, ele ficou vazio. Né? E se eu quiser redirecionar o erro, eu posso fazer assim, né, 2 maior ou igual, e aí ele vai redirecionar. Ou seja, eu posso redirecionar as duas, tanto a saída padrão quanto o erro padrão, para arquivos. Né? Então agora você vai ver que a mensagem de erro ficou gravada lá no erro. Isso aí é uma coisa importante. Tá? Que nem eu falei, quando eu faço com um maior ou igual apenas, ele zera o arquivo se ele já existir. Né? Se não existir, ele simplesmente cria um vazio. Se existir, ele cria um novo e apaga o antigo. Né? Se eu quiser acumular com o que já tem, então eu posso usar dois sinais de maior ou igual, que ele vai adicionar o conteúdo no final do arquivo. Certo? Nesse caso, como o resultado continua sem ter nada, ele continua vazio, mas o erro aqui agora tem as mensagens de erro das 2 vezes que eu executei aquele programa. Então isso é o tipo de coisa que você usa para fazer login. Né? Você quer acumular um registro das coisas que foram feitas, você usa você adiciona conteúdo no final do arquivo ao invés de resetar ele toda vez. Tá? Uma outra coisa importante é o conceito de pipe. Deixa eu ver. Vamos fazer aqui. Uma sequência de 1 a 5. Certo? O pipe é uma forma de você conectar a saída padrão de um programa com a entrada padrão do próximo. Certo? Por exemplo, quando o cat não tem nenhum argumento, ou seja, eu não dou nenhum arquivo para ele assume que eu quero ler, ao invés de ler um arquivo, eu quero ler da entrada padrão. Certo? Quando você está num terminal assim, a entrada padrão é o teclado. Então ele vai ler cada linha da entrada padrão e vai jogar aquela linha na saída padrão. Certo? Quando você passa um arquivo, ele ignora a entrada padrão e lê do arquivo. Então, quando eu faço isso aqui, e eu quero conectar a saída desse programa com a entrada do outro, toda linha que um programa escrever, ele vai passar para o outro, como se você estivesse digitando aquela linha para aquele outro programa. Certo? O TAC, ele é o contrário de CAT.
Ou seja, ele lê cada linha, mas ele imprime na ordem inversa. Então é uma forma fácil de inverter um conteúdo. Então, ou seja, ele pegou a sequência de 1 a 5, leu e imprimiu ao contrário, do fim para o início. Certo? Nesse caso, eu peguei a saída de um programa e conectei com a entrada do outro. Certo? Isso é super útil, né, quando você está desenvolvendo software para sistemas de integração, integração de sistemas e tal. Você usa isso o tempo todo, de usar pipes para conectar essa saída de um programa. Você pode, por exemplo, fazer coisas mais complexas, como substitua tudo que for 1 ou 2 por... Não, como é? O Silvio Santos lá era 1, 2, 3 pin, né? Então, vamos fazer aqui. De 1 a 16, substitua 4, 8, 12, 16. Não, aqui eu quero um... Vou fazer só até 8 aqui. Fiquei com preguiça. Ops. Outra barra aqui. Certo? Você pode automatizar o Silvio Santos, a brincadeira do Silvio Santos, desse jeito aí. Então, eu posso fazer coisas mega complexas aqui e para modificar a entrada que eu recebo. Certo? Levanta a mão quem não tem a menor ideia do que seja esse negócio do 1, 2, 3 pin. Ah, não, todo mundo, então tá. O Silvio Santos ainda é relevante na sociedade. Tá vendo? Silvio Santos é sucesso. Tá? Aí tem uns outros conceitos aqui que são named pipe e conexões de rede. Uma coisa que é interessante é você saber que todo esse processo de entrada e saída num sistema POSIX, ele é muito parecido. Então, por exemplo, um programa que lê da entrada padrão é razoavelmente fácil de ser modificado para ler da rede. Certo? E existem até outros programas que fazem coisas parecidas com o pipe, de conectar a entrada de um programa com a saída do outro, usando conexão de rede. Tá? Então, por exemplo, um exemplo aqui bem interessante. Quero tirar o zoom. Isso. É o Netcat. Por exemplo. O Netcat, ele é um programa que é uma ferramenta de rede que ele serve para criar conexões de entrada e de saída para fazer testes em geral. Então, por exemplo, nesse caso aí eu disse, eu quero L de listen, eu quero escutar na porta 2000 e quando eu receber uma conexão, eu vou executar o programa /bin /bash e a entrada desse programa vai ser o que eu receber pela rede na porta 2000 e a saída desse programa eu vou mandar de volta pela rede. Então, quando eu vier cá e fizer ao contrário, né? Vou fazer um netcat de conexão, ou seja, eu quero connect no host local na porta 2000. Então, eu tenho dois programas rodando, um abriu a porta 2000 de rede e o outro conectou nela. E aí tudo que eu digitar aqui, ele vai me retornar, ou seja, eu estou rodando um shell remotamente. Ou seja, quando eu digitei date lá, esse date veio pela rede, foi mandado para o bash entendeu, ok, date, existe um comando chamado date, eu vou chamar ele, a saída desse comando eu vou mandar de volta pela rede. E aí ele mandou lá. Certo? Então, é um conceito interessante de ter em mente que uma conexão de rede, né, do ponto de vista de programação, é super parecida com um arquivo ou com a entrada padrão ou a saída padrão. É claro que tem questões específicas, que em rede tem a conexão pode cair, que é o tipo de coisa que normalmente não vai acontecer quando você está lendo do teclado ou lendo de um arquivo, mas do ponto de vista de programação é super parecido, né, trabalhar com a rede ou com um arquivo ou com um teclado. Um outro conceito importante é o conceito de concorrência, né? Que nem eu estava falando, mesmo quando você só tinha um processador,
você tinha processos que estavam virtualmente executando ao mesmo tempo. Certo? E tem coisas num sistema que você não pode ter dois programas fazendo ao mesmo tempo. Por exemplo, você não pode ter dois programas lendo fisicamente do teclado ao mesmo tempo. Né? Por isso que o kernel gerencia isso para você e manda os eventos que você pode escutar. Então, se não fosse assim, e você tivesse dois programas aqui, duas janelas, as duas estariam tentando ler do hardware do teclado. Isso não ia ser possível. Certo? Então, por isso que... Então, esse é um exemplo de um dispositivo, de um recurso do sistema que não pode ser usado ao mesmo tempo. Uma outra coisa, você não quer dois programas ao mesmo tempo tentando escrever dados no mesmo arquivo. Certo? Isso fatalmente vai fazer com que um apague dados do outro. Então, o lock, né, o trava, é uma das formas que você tem de gerenciar um arquivo. Então, gerenciar controle de concorrência. Por exemplo, suponha que eu tenho dois programas que eu quero... Os dois vão... por exemplo, vão escrever no mesmo arquivo, mas eu não quero que eles rodem ao mesmo tempo. Então, existe várias outras formas, mas uma forma é... Uma forma é usar uma chamada de sistema chamada flock. Então, o que acontece? O flock, esse programa ele vai travar esse arquivo, ou seja, ele vai reservar esse recurso de forma que nenhum outro programa consegue usar esse recurso também. E um outro programa que tente usar esse arquivo, né, usando o mesmo flock, ele vai esperar o outro terminar. Ou seja, tá vendo que ele está bloqueado, tá? Ele não me devolveu o meu prompt da linha de comando. Ele está esperando que o primeiro programa que reservou aquele recurso finalize. Aí quando o sleep finalizar, né, o outro finaliza também. Nesse caso, o arquivo era vazio, mas a gente pode usar um arquivo como trava e o outro que é o que eu vou fazer de fato. Né? Então, enquanto esse aqui não terminar, o outro não vai ter acesso àquele lock. Quando esse aqui terminar, o outro vai finalizar também. Tá? Então, locks é uma forma, né, quando você não pode evitar, de fazer esse controle de concorrência. Né? Então, se você tem um arquivo de log, por exemplo, você tem uma tarefa que está fazendo a conexão na rede, baixando o arquivo e está registrando, guardando os resultados em um arquivo de log. E você tem uma outra tarefa que você quer que guarde no mesmo arquivo de log, você tem que fazer com que uma não tente escrever, que as duas não tentem escrever no mesmo arquivo ao mesmo tempo, porque isso aí não vai dar certo. E aí uma das formas de fazer isso é com lock. Tá? Uma outra coisa que é interessante, né, em aplicações web, servidores de aplicação e tal, normalmente você tem como controlar, né, quantas instâncias do servidor de aplicação você vai rodar ao mesmo tempo. Então, por exemplo, em algumas plataformas, cada servidor de aplicação só consegue atender um cliente de cada vez. Então, se você quer atender 10 clientes de cada vez, você tem que rodar 10 instâncias do servidor de aplicação. E aí, só que você não pode rodar infinitas instâncias do servidor de aplicação, que seria fácil, porque você tem dados, né, desse processo ao mesmo tempo na memória, então você tem que controlar, né, o quanto você quer aproveitar o máximo possível a CPU e o quanto você pode consumir da memória do sistema. Tá? Uma outra coisa é que, mesmo se você tem 4 CPUs, você não precisa usar só 4 instâncias no servidor de aplicação desse. Você pode usar, sei lá, 8 ou 12, assumindo que
essas respostas que o servidor de aplicação vai dar ao cliente não usam o CPU 100% do tempo. Né? Que nem eu falei antes, quando esse processo está lendo do disco, ou está lendo da rede, ou está escrevendo no disco, né? Isso é uma operação que é muito mais lenta do que processamento propriamente dito. Então o SO vai parar aquele processo enquanto aquele dado vem do disco ou vem da rede e vai dar a chance de outro executar. Então você pode rodar mais tarefas, né, do que você tem processadores. Né? A gente viu ali, né? O meu laptop tinha 300 e tantos processos rodando e certamente eu não tenho 300 processadores. Tá? Um outro conceito interessante e importante de concorrência é o conceito de fila de tarefas. Ou seja, em vez de... pense numa aplicação web que precisa... O exemplo clássico é processar imagens. Né? Você fez um upload de uma foto e ele precisa reduzir. Né? Fazer uma versão reduzida para mostrar no seu perfil e tal. Normalmente você não quer fazer isso durante a requisição, porque enquanto aquela foto está sendo processada, tem outros clientes esperando ser atendidos que não vão ser. Então você normalmente coloca essa tarefa de fazer uma versão reduzida da foto numa fila de tarefas. E existem vários projetos que suportam esse tipo de atividade. Tá? Aí a gente vai chegando na parte que é mais específica do Debian, né? Que é a questão de gestão de dependências. Né? Uma característica importante de uma distribuição é que ela fornece uma plataforma para você. Certo? Então, quando você está fazendo um release de uma distribuição como o Debian, um sistema operacional, você testa, né, testa o máximo possível que os componentes daquela versão funcionam bem com os outros componentes daquela mesma versão. Então, por exemplo, a gente está agora perto do lançamento do Debian 9. Né? Então, a gente está no processo de testar, né, que todos os pacotes naquelas versões que estão no Debian 9 funcionam bem uns com os outros. Tá? Então, quando você escolhe usar esses componentes da plataforma, por exemplo, no Debian agora a gente tem 54 mil pacotes, um pouquinho mais que isso, mas o número redondo é esse. Ao invés de, por exemplo, eu quero um banco de dados, vou lá no site oficial, no site original do banco de dados, baixar de lá e instalar manualmente no meu sistema. Mas aí eu não sei se as bibliotecas clientes do meu sistema realmente funcionam perfeitamente com aquela versão do banco. Se eu precisar compilar aquele banco de dados, se ele vai ser realmente compatível com todas as bibliotecas que tem no meu sistema. Então, quando você escolhe usar os componentes da distribuição, você tem essa garantia extra de que as coisas funcionam juntas. Né? Tem menos aquele processo de ida e volta, de bater cabeça, de tentativa e erro, de descobrir o que funciona bem com o que. Tá? Assim, isso aí se aplica também a qualquer outro SO, mas o Debian é o que tem mais pacotes, por exemplo. E é onde... E é a origem, né, das várias distribuições derivadas. E quando você vai fazer a implantação de um serviço, né, você tem a escolha de tentar empacotar. Né? Em todos os eventos de Debian que a gente faz, sempre tem conteúdo sobre empacotamento e tal. Você pode, por exemplo, fazer com que o seu serviço ou o seu aplicativo seja um pacote. E que para instalar aquilo num servidor, você simplesmente fazer um apt-get install e tudo vai funcionar automaticamente como normalmente as coisas funcionam com aplicativos que já estão no Debian, provavelmente dito. Né? Então, aí reforçando o ponto anterior de pensar nas dependências com carinho, então se o seu programa ele tem dependências que estão disponíveis no sistema operacional, quase sempre a melhor ideia é usar aquelas versões que estão lá. Né? A não ser que você tenha um motivo muito forte e específico para precisar necessariamente da última versão, mais nova, moderna e brilhante. Né? Quase sempre a melhor ideia é usar o que está no sistema operacional, porque aquilo vai ter suporte de segurança, então quando tiver problema de segurança vai ser atualizado automaticamente para você, o que não acontece quando você instala na mão. Então se você baixa o código-fonte original e compila você mesmo, significa que toda vez que tiver uma atualização de segurança, você tem que fazer esse processo todo de novo. Quando você usa um componente que já está empacotado no sistema, esse suporte de segurança é feito para você. Tá?
usuário de sistema, né? Como eu falei antes quando eu estava falando de processos, que um usuário não consegue interferir no outro, né? É super importante quando você vai ter uma aplicação. Aí, assim, nesse caso, especificamente falando sobre aplicações web, coisas que vão rodar em servidores, né? Você quer rodar com um usuário próprio, né? Então, a aplicação tem um usuário que existe no sistema só para rodar aquela aplicação, né? Aquele usuário não vai ter acesso a modificar arquivos de outros usuários, não vai ter acesso a, por exemplo, abrir conexões de rede que não deveriam ser abertas. Em especial, nunca rode nada como administrador, né? Toda vez que você roda um aplicativo como o root, um gatinho no mundo morre. Então, pense nos gatinhos. E uma outra coisa interessante que foi foco de bastante polêmica aí na última versão do Debian, que é o systemd, que é muito útil, uma ferramenta muito útil para fazer integração de sistemas e serviços. Então é super fácil de configurar ele para rodar um serviço customizado seu. Tem bastante material na internet. Se eu não tivesse com o tempo estourado, eu podia fazer uma demonstração, mas a gente já está bem atrasado. Então assim, o systemd, na minha opinião, é um avanço brutal em relação ao estado anterior de gestão de sistema, né? Antigamente a gente usava um sistema chamado System 5 e ele era bem precário, assim, e o systemd ele facilita muito e permite que fazer a coisa certa de uma forma bem mais fácil. E aí, para concluir, né, competência em programação, eu acho que ela vem de três coisas, né? São três pilares principais. Né? A teoria, tá? Isso aqui não quer dizer necessariamente frequentar a faculdade, mas estudar como as coisas funcionam, né? Então aprender esses conceitos, né? Como é que funciona um banco de dados relacional, como é que funciona a rede, como é que exatamente que o navegador pega minha aplicação web e renderiza aquilo como uma página na tela, né? O que exatamente acontece, o que exatamente faz com que uma página seja super lenta e uma outra seja super rápida, né? Então é bem fácil você notar, né? Você às vezes entra num site da internet que demora vários segundos para carregar e você entre outros que você carrega super rápido, né? Existe um motivo para isso, não é por acaso. Então, entender como as coisas funcionam, né? Entender a teoria das coisas é importante. Conhecer a técnica, né? Que é mais ou menos o foco do que eu apresentei aqui, são as ferramentas, né? Como a teoria está implementada, né? Como realizar tarefas comuns, né? Quais são as ferramentas que normalmente se utiliza. E um outro pilar fundamental é prática, né? O software livre ele permite que você estude como as coisas funcionam. Isso é uma das coisas mais importantes para formar um bom programador, uma boa programadora, é praticar, né? Assim, dizem que para você dominar uma atividade, você tem que praticar 10.000 horas daquilo, né? Sem querer entrar no mérito específico desse número de 10.000 horas, mas a prática é fundamental e no software livre você tem acesso a fazer isso, né? Você tem os projetos que estão sendo desenvolvidos abertamente na internet, você tem acesso a quem está fazendo o quê, você tem acesso à lista de bugs que precisam ser resolvidos, você tem acesso a como uma nova funcionalidade é implementada, porque você pode assistir mais ou menos em tempo real as mudanças que estão vindo para implementar aquela funcionalidade e você tem acesso, né? Não existe nenhum projeto de software livre que não aceite contribuição de alguém. Então é claro que tem sempre uma curva de aprendizado para você participar, mas essa curva de aprendizado faz parte do resto, né? De aprender como as coisas funcionam, de entender as ferramentas e entender como as equipes trabalham, quais são os métodos de trabalho. Então, o Debian também tem vários sistemas que precisam ser desenvolvidos, né? Assim, normalmente quando a gente fala de contribuição com Debian, quase sempre a gente está falando de empacotamento ou de tradução e tal.
Então, o Debian tem vários sistemas que são desenvolvidos para dar suporte ao trabalho de desenvolvimento da distribuição, né, que são grandes oportunidades para quem quer aprender mais sobre desenvolvimento ou quem quer participar do Debian e não está afim de traduzir ou não está afim de empacotar. Né, tem bastante tarefa de programação que pode ser feita. Eu não entrei no detalhe aí porque acho que ia ficar muito conteúdo, mas se vocês tiverem interesse pode falar comigo. Eu estou sempre nos eventos aí, mas pode me escrever no e-mail também. É, é, e aí tem sistemas em todo tipo de linguagem, certo? Python, Perl, Ruby, C e várias outras loucuras. Então, sempre, certamente vai ter alguma coisa que você se interesse. Eu acho que o último slide é esse aí. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, eu fico feliz em responder. Sim, eu vou passar para o pessoal colocar no site aí. Ninguém? Então, beleza, gente. Obrigado. Até a próxima.